No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns dos melhores tecladistas do mundo. Me chamo Nenês Teixeira, seja bem-vindo ao canal Vida de Pianista. E antes de entrar no assunto, já deixa o like aqui no vídeo, que isso ajuda bastante o canal. Se inscreva e ative o sininho para sempre saber quando eu soltar vídeos novos. E me siga também no Instagram, @Nenês_Teixeira. Existe um número muito grande de excelentes músicos, excelentes tecladistas no mundo, né? Mas se eu for fazer uma lista falando sobre todos eles, esse vídeo vai ficar gigantesco. Então eu selecionei 4 tecladistas aqui, que na minha concepção são dos melhores tecladistas que mais influenciaram e mais fizeram uma diferença na indústria da música hoje. Então, mesmo que você não saiba, nunca tenha ouvido falar de alguns desses, se não todos esses que eu vou mencionar aqui, certamente algum artista que você ouve se influenciou fortemente, né, em alguns desses tecladistas aqui. A lista não está em ordem de preferência, nem em ordem de importância, afinal isso é praticamente impossível, né? Seria como comparar Beethoven com Chopin, dizer qual que é o melhor, né? Então isso é impossível, basicamente é totalmente gosto pessoal. Então eu peguei esses 4 tecladistas que eu sei que influenciaram muito a indústria musical e vou listar eles aqui. Então eu vou começar com o tecladista Keith Emerson, que eu já inclusive mencionei no meu vídeo das minhas principais referências. Então, o Keith Emerson, ele foi um tecladista da banda Emerson, Lake and Palmer. E uma das principais inovações dele, além da forma como ele explorava o instrumento em si, o piano, mas foi na questão dos sintetizadores, né? Então, ele foi um dos precursores em toda a questão de como você como explorar os sintetizadores, né? Em tudo que foi pensado depois no sound design, né? No design de som. Então ele foi um dos tecladistas mais importantes nesse aspecto de criar sons novos na indústria da música. E além disso, toda a inovação, toda a parte musical, toda a mistura de música clássica com jazz, toda a questão musical em si, ele trouxe muita inovação e com certeza é um dos pianistas que qualquer tecladista profissional, qualquer pianista que trabalhe com música popular, certamente conhece e é muito influenciado por ele. O Keith, ele tinha uma habilidade realmente impressionante no piano, e então ele tocava, basicamente o que ele fazia no Emerson, Lake and Palmer era tocar piano, órgão Hammond e sintetizador, e o Hammond ele às vezes enfiava uma faca e deixava uma nota presa enquanto ele fazia outras coisas. Ele fazia show que ele ficava tocando um piano de cauda de cabeça para baixo, enfim, fazia umas coisas completamente malucas. Mas ele foi um músico realmente genial, e uma das composições favoritas dele para mim é a piano concerto do álbum Works, volume 1, do Emerson, Lake and Palmer, uma composição realmente muito linda. Depois do Keith Emerson, eu tenho que mencionar o Rick Wakeman, que era o tecladista da banda Yes. E embora Yes não tenha ficado muito na minha playlist, não tenha explorado muito o que eles fizeram musicalmente, mas o Rick Wakeman é um dos nomes que eu mais ouço em toda a comunidade de tecladistas, é um dos nomes que mais influenciaram todo mundo. Então todo mundo que eu sei que influencia, que eu até vou mencionar alguns nomes aqui, certamente foi muito influenciado por eles, e toda a indústria musical ele ajudou a moldar toda a indústria musical, né, o Rick Wakeman, e ele tinha uma habilidade no instrumento realmente impressionante, e é impressionante você ver a quantidade de teclados que ele usava nos shows, assim, ele fazia quase que um 360 graus assim de camadas de teclados, assim, era um negócio realmente muito maluco. E ele também foi um dos principais precursores, um dos que mais exploraram os sintetizadores, também na mesma época, ali, década de 60, 70. Então o Rick Wakeman é com certeza um dos principais tecladistas que já se passaram na história. E depois do Rick Wakeman, eu tenho que mencionar o tecladista David Paich. Não sei exatamente como se pronuncia o nome dele, mas ele era o tecladista da banda Toto. E não existe músico profissional, seja tecladista, pianista ou não, que não saiba quem é esse cara ou quem é essa banda. Ele simplesmente foi um dos tecladistas, um dos pianistas que mais gravou trabalho na história, mais gravou álbuns na história, né? E que mais compôs hits na história. Então, como compositor de música pop, né? Como compositor, ele foi realmente um dos caras mais geniais que já se passaram no planeta. E qualquer músico profissional tem que ter Toto e, enfim, as composições do David Paich na playlist, que ele certamente foi um dos caras que mais inovou, que mais trouxe coisas boas para a indústria musical como um todo. E no último da lista aqui eu vou deixar o Jordan Rudess, que eu mencionei na minha lista de principais referências. Ele é minha principal referência, né? Foi o músico que, quando eu conheci o trabalho dele, explodiu minha cabeça completamente, e eu descobri um outro universo
de possibilidades no teclado, né? E a partir dele que eu fui descobrindo esses outros caras, né? Tanto o David Paich, Rick Wakeman, Keith Emerson principalmente. O Jordan ele é mais conhecido pelo trabalho que ele fez na banda Dream Theater, né? Que é uma banda que existe desde final da década de 80, existe até hoje. Então ele é mais conhecido por isso, mas ele já fez muitos outros trabalhos. Em termos de virtuosidade no instrumento, né, de quão complexas são as coisas que ele consegue tocar, ele é certamente o maior da lista, ele é o tecladista mais virtuoso, que tem melhor técnica, vamos dizer assim, né, no instrumento. É realmente muito impressionante de ver o que ele consegue tocar no piano, mas ele foi altamente influenciado pelos outros tecladistas que eu falei aqui, especialmente pelo Keith Emerson. Keith Emerson, ele fala já em várias entrevistas que é o herói assim, dele musical. Ele seguiria como carreira de pianista clássico, né? Ele foi formado na Juilliard, não chegou a se formar, mas estudou por muitos anos na Juilliard, uma das melhores escolas de música do mundo, que é em Nova York. E ele largou aquilo porque ele descobriu que Keith Emerson descobriu os sintetizadores e quis explorar essa outra área, que foi uma coisa muito boa. Afinal, tudo que o Jordan Rudess fez na carreira dele é incrível. E ele é tão influenciado pelos outros tecladistas que ele inclusive gravou um álbum inteiro só de covers de Emerson Lake and Palmer, de Yes, tem de Jayton Giant também, enfim, tem algumas outras coisas lá. Então o Jordan, para mim, ele é muito interessante porque ele explorou e ainda explora o teclado como pouquíssimos no mundo fizeram, né? Muito por causa da habilidade dele, da independência de mãos que ele tem, que é uma coisa realmente absurda. Os pontos altos para mim da carreira dele foram o álbum solo dele, Rhythm of Time, e a música Octavarium do Dream Theater, embora eu goste muito da grande maioria das coisas que ele fez com o Dream Theater, mas o álbum, a música Octavarium, do álbum Octavarium do Dream Theater, é uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi, um dos trabalhos de teclado dele que eu mais gosto. Inclusive a introdução da música é uma música de 24 minutos, uma música gigantesca, e os 4 primeiros minutos da música é uma introdução que ele faz um solo com um instrumento que se chama Heiken Continuum, que é um instrumento baseado no teclado, mas ele tem uma borracha que tem em cima que você arrasta o dedo entre uma nota e outra. Então cria uma sonoridade muito interessante. Então essa é uma das minhas músicas favoritas do Dream Theater, e especialmente por causa do trabalho do Jordan Rudess e o álbum dele, Rhythm of Time, como eu mencionei. Então, como eu disse no começo do vídeo, existem muitos tecladistas excepcionais no mundo, mas não tem como listar todos eles aqui. Mas esses 4 tecladistas que eu acabei de mencionar são com certeza as maiores referências de todos os tecladistas que a gente conhece, todos os tecladistas que trabalham hoje, que estão na indústria na atualidade, né? Todos eles com certeza têm alguns desses tecladistas aqui como referência, né? Qualquer tecladista bom, realmente bom, tem esses tecladistas aqui como referência, sem dúvida. Então comente aqui o que você achou, o que você acha desses tecladistas, se você conhece, se não conhece, quem que você tem como referência, eu vou gostar de saber. E é isso, um grande abraço e até a próxima.